sejam bem-vindos ao Grupo Espírita João Batista. O tema que nós trazemos para cá, as dores da alma, e o dia de hoje é a ansiedade, não é com um cunho médico, é um cunho da doutrina espírita. Então, se buscarmos com relação aos profissionais da área da saúde, nós vamos encontrar bastante orientações sobre a questão de todas essas dores da alma, e inclusive a de hoje, que é a ansiedade. Mas nós não vamos fazer abordagem com relação à área médica. Vamos fazer abordagem com relação ao que a doutrina espírita nos auxilia com relação às dores da alma, e no caso de hoje, a respeito da ansiedade, né? Então, eu agradeço por estar aqui hoje, porque quando a gente faz o estudo, e eu verifiquei que há uns 30 anos atrás, eu era muito mais ansioso do que estou hoje. E uma das coisas que me ajudou muito, mas muito, foi a doutrina espírita. E aí nós vamos colocar aqui o que a doutrina espírita contribui com cada um de nós sobre as questões das dores da alma, né? Mas antes da gente iniciar, antes de entrarmos até no livro que o Hamed nos traz, nós vamos buscar para nivelar em torno de nós. Eu fui buscar os dicionários e trouxe só algumas reflexões ali com relação ao que o dicionário diz sobre a ansiedade. Porque cada um de nós podemos ter uma ideia que a ansiedade é algo diferente. Algumas pessoas falam, a ansiedade é bom, a ansiedade não é bom. O que é ansiedade de fato? Então, quando a gente traz aqui, em cima do que a gente buscou, eu fui lá no dicionário verificar, né? Não fui nem na parte clínica, o que os psicólogos ou os psiquiatras iriam dizer sobre isso. E tem material vasto. Se quiser buscar, tem muito material. Mas aí a gente traz aqui. Eu peguei algo que nos ajuda para o trabalho da noite de hoje. Então, aqui está assim, ansiedade, grande mal-estar, físico e psíquico. A ansiedade pode lhe provocar um mal-estar físico, psíquico, aflição, agonia. Então, né, ele vem trazer para a gente, e aí diz assim, a demora no atendimento causa-lhe a... Então, quando a gente tem uma expectativa sobre um determinado atendimento, e se essa expectativa, a gente, antes da realização, começa a sofrer. Antes da realização daquilo que você pensou, daquilo que você está planejando, se você está sofrendo, aí uma tensão. E aí diz assim, é um sentimento que causa preocupação excessiva. Preocupação excessiva. Medo, nervosismo e sofrimento antecipado. Então, resumindo, a ansiedade pode nos trazer um sofrimento antecipado. Isso quer dizer que, quando for realizado o fato, às vezes nós não vai ter o sofrimento, porque o fato vai ser realizado diferente daquilo que a gente criou expectativa. Então, aqui, o que ele está trazendo para a gente é um comportamento que nos causa prejuízo na nossa caminhada. Então, temos que trabalhar. Para quê? Para que não soframos com relação ao amanhã, mas que possamos trabalhar de forma planejada para o amanhã. Mas, para isso, vamos fazer um caminho aqui do que nos é trazido. E a segunda parte, antes de entrar no Hamed, nós vamos no Evangelho. O que Jesus nos fala sobre ansiedade? Então, está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 ao 34, ele nos diz assim, e é importante porque algumas traduções não colocam a palavra
ansiedade. Colocam a palavra preocupação, inquietação, sofrimento. Então, dependendo de como é a tradução, então nós temos algo que Jesus falou, nesse caso, que Mateus escreveu, e que as traduções ao longo desses 2000 anos. Então, essas traduções são semelhantes. Mas eu busquei aqui, porque nós temos um livro que eu gosto, que é Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schutter. Então, ele nos traz aqui, assim, Mateus, no capítulo 6, a 25, do versículo 25 ao 34. Me permitam fazer a leitura para que a gente pegue o que Jesus de fato falou. Então, a nossa conversa, ela tem que estar pautada no Evangelho de Jesus. O que Jesus falou sobre ansiedade? Aí ele diz assim, essa é uma das traduções, né? Não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E qual de vós, por mais ansioso, Jesus utiliza a palavra ansioso, e qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um cúbico à sua estatura? A ansiedade não vai alterar aquilo que já está pré-estabelecido. E por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim, não andeis ansiosos, dizendo, Jesus mais uma vez diz para a gente, não andeis ansiosos. Jesus falou isso para a gente. Se Jesus falou, a gente não prestou atenção. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, vamos prestar atenção de fato, no que ele nos falou. Então, ele diz, assim não andeis ansiosos, dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que precisam dessas coisas. Por que Jesus veio e fala? Porque os gentios que precisam dessas coisas. Porque os gentios, como Jesus fala, é aqueles que não tinham fé. Os gentios ainda não conheciam um Deus de amor. Então, se a gente conhece o Deus de amor, se a gente está desenvolvendo um pouquinho de fé, aí Jesus fala assim, mas vocês têm que acreditar um pouquinho mais em Deus. E aí esse processo que Jesus nos traz, essa reflexão que ele nos faz, com relação a não estarmos ansiosos. E aí ele diz, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Então está trazendo para a gente, Jesus está trazendo para a gente, que Deus em nenhum momento nos abandona e nos traz sempre o que realmente precisamos. E a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de pensar, de caminhar, mas mesmo assim ele está nos amparando. Ralamos o joelho de vez em quando? Necessário. Mas Deus está conosco 100%. E tudo que acontece conosco está certo. E a gente está trazendo o que Jesus está nos trazendo.
mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça. Então, para que a gente possa buscar primeiro o reino de Deus dentro de nós. Então, Jesus está nos trazendo essa reflexão e que o Hamed vai nos trazer algumas considerações importantes para que a gente possa refletir como, né? Porque perguntar assim, mas Amil, você está falando aí, Jesus nos traz isso e muito mais coisas, mas eu ainda não consigo. Como é que eu posso caminhar? Como é que eu posso me direcionar a esse processo? Né? Então, nesse sentido, Jesus fala mais uma vez, não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amanhã pertence a Deus. Nós vamos fazer toda a nossa parte, mas Jesus nos diz, né? Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o nosso processo de aprimoramento, porque ainda estamos, né, com uma quantidade maior dentro de nós das más tendências, como Kardec nos traz, né? E Santo Agostinho também nos fala sobre essa questão de cada dia, quando encerra o dia, o que que ele nos fala? Alguém lembra? O que que Santo Agostinho nos fala? E a cada dia, no final do dia, o que que eu fiz de bom? Ah, isso deu certo. Vou reforçar. O que que eu fiz que precisa ser melhorado? Tratei o meu amigo de uma forma que não foi legal. Amanhã eu vou pedir perdão a ele. Esse é o processo, é o caminhar. E não sentir culpa, e não ter essa ansiedade. Não, eu tenho que fazer agora. Calma. Cada passo a seu tempo. E aí, vamos agora para o que o Hamed nos traz na reflexão. O Hamed nos coloca, ele diz assim, nossas convicções íntimas, o que nós temos dentro de nós, nossas convicções íntimas, é que determina nossos comportamentos exteriores. Então, na doutrina espírita, nos traz a reencarnação e a aquisição em cada vida que passamos, a aquisição de comportamentos bons e comportamentos também não bons. Então, como foi a caminhada de cada um de nós? Então, individualmente, se hoje eu estou ansioso, o meu espírito ainda está nesse processo, eu tenho que saber que não vai ser tomando um suco de maracujá que a minha ansiedade vai acabar. Que não vai ser nada externo com relação a esse processo de cura do que existe do espírito. Então, eu preciso me conhecer primeiro. Então, Hamed, ele vem nos falando sobre essa questão. E ele diz assim, portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. O poder das crenças e do pensamento é fator impressionante nas ocorrências do nosso cotidiano. Bom, ele aqui nos traz sobre a crença. E aí vamos, o que Jesus disse com relação a termos a fé em Deus? Que crença eu tenho sobre o meu processo de vida? Dentro da doutrina, da doutrina espírita, nós conhecemos a filosofia da doutrina espírita. Qual é a filosofia? É que cada dia eu vou me esforçando, que cada dia eu vou, de fato, praticando aquilo que eu estou aprendendo. A doutrina espírita, ela não diz que se você vier
toda terça-feira, assistir a palestra, tomar o passe, participar do estudo, aí tomar o passe, a água magnetizada, que você agora conquistou, né, a sua paz. Não. Esse processo que estamos aqui, nos reunidos em nome de Deus, e sobre todas essas informações, elas vão ter validade a partir do momento em que, na minha vida, durante 24 horas, eu me esforço para esse processo. Eu me esforço para saber, primeiro, eu estou ansioso. E é importante falar que eu não sou ansioso, eu estou, porque nós estamos num processo contínuo de evolução. O Caibar Schutter, nesse livro, e a gente fez uma pré-eleição, a Márcia estava lá, eu acho que de todos vocês, a Márcia que estava lá, no Vicente de Paulo. Então, a proposta da nossa pré-eleição na semana passada foi viver no mundo sem ser... Você estava lá também? Ah, perdão de não ter te reconhecido. Então, viver no mundo sem ser do mundo. E o Caibar, ele utiliza essa passagem de Jesus porque é algo que nos traz a reflexão para trabalhar a ansiedade. O que o mundo exige de cada um de nós? O mundo força, as pessoas forçam a gente. Mas a partir do momento em que eu abraço uma filosofia de vida, a partir do momento, quais são as minhas crenças? Olha, eu não sou perfeito. Eu vou fazer os trabalhos, vou errar. Isso é fato. Tão certo quanto o nosso desencarne. Tão certo. O erro faz parte do nosso processo de aprendizado e de crescimento. E o Caibar Schutter, ele coloca, muito importante, a gente saber qual é o objetivo de eu estar vivo. Só não vale responder a Márcia e a Patrícia. Aí eu queria ouvir de vocês. Qual o objetivo de estarmos vivos? Evoluirmos. Muito bom. Outra. Fique à vontade. Todas as respostas estarão certas. Todas as respostas estarão certas, porque vocês já vêm buscando. Se chegamos à casa espírita, é porque estamos buscando algo de bom para quem? Para nós. Nós quem? O espírito. Estamos buscando, não estou buscando algo para a minha aparência, não estou buscando algo para o meu corpo, isso é consequência, né? Porque se eu trato bem do meu espírito, o meu corpo, consequentemente, vai estar nesse processo também de preservação, de cuidado. Então, o Caibar, ele diz que o objetivo de estarmos aqui encarnado é o aperfeiçoamento do espírito, que é aprender a amar, cuidar do corpo, cuidar dos nossos filhos, dos nossos familiares. Todo esse processo, ele é o aperfeiçoamento do espírito. Mas é importante a gente estar sabendo como nós estamos caminhando, em que direção eu estou indo. Não diz? Se não sabes para onde vais, qualquer lugar serve. E qualquer lugar pode ser bom ou ruim. Então, eu preciso saber para que lugar eu estou caminhando. O que eu estou abraçando? Muitas das vezes, eu falava que a máxima de Jesus é a bússola para cada um de nós vivermos, caminhar. Quando ele nos traz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ele nos traz uma bússola. Porque se você sair do caminho, você relembra o que Jesus disse e você volta para o caminho. Porque muitas das vezes, o que é aperfeiçoar o espírito? Né?
O que é aperfeiçoar o espírito? Aí Jesus nos traz a revelação do amor. E Jesus vai muito além da nossa própria época atual. E talvez até além no mundo de regeneração. Porque Jesus fala para a gente amar o inimigo. Essa nossa geração ama o inimigo? Ama? Amar é respeitar, é cuidar. Como se fosse um filho. Um filho que é desobediente. Um filho que às vezes é mal criado. Uma mãe, a sua grande maioria, vai deixar de amar o filho? Deixa de amar? Não deixa. Essa similaridade que a gente coloca é só para a gente se aproximar um pouquinho, bem pouquinho, do que é o amor de Deus, o amor de mãe. E para lembrar vocês, aqui no Grupo Espírita João Batista, nós estamos iniciando um projeto em defesa da vida. Iniciamos no início do ano, né? Em defesa da vida. Projeto REAGE, que a Márcia está conduzindo conosco, todos os trabalhadores vão dar as mãos. Então, é isso. É colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou. Defesa da vida. Não o aborto. Defesa da vida. E aí é esse processo. Como que eu vou caminhar? Como que eu vou praticar o que a doutrina espírita nos ensina? Eu preciso disso. Eu preciso aprender algumas coisas, o que Jesus nos fala, o que a doutrina espírita. Estamos hoje falando sobre ansiedade dentro de mim. Eu tenho uma ansiedade para resolver alguma coisa. Respira, tem umas técnicas, né? Se a gente, com a doutrina espírita, a gente conseguir resolver, legal. Se não, precisamos do profissional. O profissional da área de saúde é importantíssimo para esse processo. Se a ansiedade estiver te prejudicando na sua caminhada, além da doutrina, a doutrina espírita ela é maravilhosa para todas essas dores da alma. Então, se a gente recebe a informação, se a gente começa no processo de autoconhecimento e o próprio processo de autocura, porque as terapias vão lhe ajudar a você mesmo propor o caminho que você vai adotar com o que você tem dentro de você. Que Jesus fazia isso. Lembra que quando Jesus chegava, teve aquela época que tinham muita gente ali seguindo Jesus, os apóstolos chegaram para ele e falaram: mestre, está todo mundo com fome. Não temos nada para dar de comer. Aí Jesus diz: mas o que vocês têm? Temos aqui alguns peixes, alguns pães. O que vocês têm? Então, não vamos entrar no detalhe da parábola, da história que ele nos traz, a mensagem, porque seria uma outra palestra. Mas Jesus, a todo tempo, ele perguntava: o que você tem? É dentro de você. Então, com relação a esse processo da ansiedade, o que nós temos que podemos trabalhar? O primeiro é querer o nosso próprio bem, como Jesus nos disse, nos amar. Então, eu estou fazendo uma escolha. Eu vou optar para seguir a doutrina espírita. Ela vai me ajudar bastante com relação a várias dores da minha alma. É esse caminho que eu vou. Ninguém é obrigado, mas se você faz a escolha, Deus nos dá o livre-arbítrio para esse processo. Cada um de nós vamos fazer a nossa escolha. E através desse processo que nós vamos buscar o autoconhecimento e a própria autocura, com a ajuda dos profissionais da área de saúde. Porque também saber do limite, falar: olha, isso aqui sozinho eu não estou conseguindo. Eu vou buscar um profissional da área médica. É isso. Esse é o ponto. Deus nos dá os recursos da área da medicina, os médicos, todos esses recursos para que a gente busque. É obra de Deus, os profissionais. E aí nos complementa
nos dá a base, a estrutura para saber o que o nosso espírito precisa para esse processo de crescimento. Então, por isso que Hamed nos traz que a dor é da alma. Então, eu preciso tratar a alma. Então, nesse sentido, Hamed vem colocar aqui para a gente mais uma coisa. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Então, Hamed vem trazendo para a gente que eu ficar ansioso não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, vai me fazer mal. Eu vou estar jogando em mim, né, determinadas substâncias que eu produzo que vão me prejudicar. Por exemplo, nós temos a produção de determinados tipos de hormônios. Nós temos a condição de produzirmos adrenalina. A adrenalina, ela é produzida para quê? Para me preparar para um combate, me preparar para algo que vai solicitar do meu corpo mais esforço. Então, se eu começar a me excitar para algo que não está de fato, meu corpo vai se desgastar. É como você pegar o seu carro, você não está andando, você está com ele parado, não está fazendo um teste, né? O Ângelo tem um bom conhecimento aqui, se você precisar de qualquer consultoria aqui na parte automobilística, não é isso, Ângelo? Olha. Mas, se você pegar o seu carro, aí você me corrige, Ângelo, se você não tem necessidade de ficar forçando o acelerador, forçando, você vai consumir combustível desnecessariamente e vai ter um desgaste no seu motor, nos seus componentes. Não é isso? E nós? Com a ansiedade. Se eu começar a me preocupar de forma excessiva sobre algo que eu vou realizar, eu vou consumir combustível. Meu tanque vai, não é assim? Meu tanque vai diminuindo os combustíveis. Fazer a comparação com o carro. O meu corpo está sofrendo desgaste, porque eu estou trabalhando de forma quase como se fosse quando estivesse enfrentando aquele desafio. É legal ter isso? Poxa, então, a partir do momento que eu identifiquei que eu estou ansioso, sistematicamente, que eu sofro antecipadamente com os acontecimentos, com os meus compromissos, eu tenho que começar a trabalhar. O primeiro fato, né, é o autoconhecimento. Você se conhecer. Eu estou. Ok. Isso não está me fazendo bem. Eu consigo, sozinho, resolver esse problema? Pode até ser. Então, vamos. A doutrina espírita nos ajuda. Tem técnicas também, que é a meditação, a respiração, uma ambientação. Como que nós fazemos aqui, né, antes da preleção? A ambientação. Qual é a finalidade da ambientação? A finalidade, a gente vem do dia a dia, no nosso trabalho, aí você chega aqui, começa a ouvir uma música boa, num volume adequado. Você começa a ficar atento, a prestar mais atenção. E, na realidade, a ansiedade tira você da realidade, do presente. Porque você vive o futuro. Precisamos viver o presente. Planejar, sim, o futuro, mas não sofrer pelo futuro. Viver o presente. É fácil? Não. É desafiador. Mas por isso que nós estamos aqui. Porque é esse desafio
que cada um de nós vamos identificando e começando a trabalhar de fato. Porque não adianta eu falar assim, eu vou lá para o Grupo Espírita João Batista ouvir a palestra hoje, que vai ser sobre ansiedade, vou tomar um passe e vou resolver o meu problema. Não vai. Não vai. Jesus, né, ele sempre te falava quando ele curava, vá e não peques mais. E algumas vezes ele falou, tua fé te curou. Então, o que Jesus diz para nós todos os dias é que nós temos essa capacidade. Então, se identificamos que o nosso grau de ansiedade está em um determinado patamar, vamos tratar. Se não conseguimos tratar, se está afetando muito, né, a minha vida social, a minha vida no trabalho, você vai começar, no estudo, eu estou estudando, isso está me afetando, eu não estou conseguindo ter um rendimento, sozinho eu não estou conseguindo fazer isso. Busca um profissional da área para auxiliar. Mas a doutrina espírita, ela é essencial para esse processo. Porque a doutrina nos traz uma filosofia de vida. Como eu vou viver na minha conduta, no meu dia a dia? E ela não me pune. Ela fala assim, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo seu esforço em domar as suas más tendências. O que é o seu esforço moral? Gama de variedade que cada um de nós possamos identificar e verificar. Há 20 anos eu estava assim. Hoje eu me esforcei bastante, já não sou tanto assim. Tem alguns comportamentos que nos prejudicam com relação a domar as nossas más tendências. E um deles é a ansiedade. A ansiedade, muitas das vezes, se não tratada, pode nos trazer problemas sérios, consumirmos o combustível antes do tempo e ter um desencarne antes do tempo. Nós, quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, é nos dado uma quantidade do princípio vital da vida, da energia, do combustível. Nós vamos fazer uma viagem daqui até o Rio de Janeiro. Vai gastar quanto de combustível? Seu carro consome quanto? Se o meu carro estiver muito acelerado, o que o profissional da área automobilística vai fazer? Vamos ajustar aqui esse consumo. Está consumindo mais do que seria o normal. O acelerador está lá no fundo, né? Então, você regula ele direitinho. A mesma coisa, a gente tem que regular direitinho a nossa ansiedade. Regula ela direitinho. Aí você vai consumir o seu combustível de acordo com o que tem que ser feito. Na hora que precisar de uma ultrapassagem, você pisa no acelerador com segurança, vai, ultrapassa. Essa é a nossa vida. Na hora que nós tivermos que produzir adrenalina para um grande desafio, vamos produzir adrenalina, vamos passar por esse desafio, mas é no momento, não é antes. E eu vou conseguir fazer uma ultrapassagem adequada se eu me capacitar, se eu me planejar. E, às vezes, você precisa, naquele exato momento, vencer aquele desafio. Como que se capacita? A doutrina espírita nos traz isso. A capacitação para enfrentarmos desafios lá fora, no nosso dia a dia. Quando Jesus nos diz perdoar, não guardar mágoa, várias outras. Mas nós vamos voltar para a ansiedade. A ansiedade é não sofrer pelo que não aconteceu ainda. E, para isso, nós precisamos trabalhar. O que vocês acham que nós precisamos trabalhar para diminuir essa ansiedade? Além do que a gente falou, além dos profissionais. Tenha paciência. Olha que a gente não conversou sobre esse estudo, né? Mas vocês já sabem. Saber esperar, paciência. Eu que estou falando aqui,
né? Meu amor, ela é mais paciente do que eu, ela é menos ansiosa do que eu, por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque vou contar para vocês. Há uns 40 anos atrás, né, quando eu tinha 22 anos, disse a minha idade, né, o meu grau de ansiedade era tanta que quando eu tinha uma reunião, meu intestino desarranjava. Quando eu tinha um compromisso que eu... Aí, o que que eu fiz? Vou mudar a minha dieta. Mudei a minha dieta. Melhorou bastante, mas não resolveu. Melhorou muito. Olha só, então a ansiedade, né, ela vai estar lá. Os efeitos, as consequências da ansiedade, você pode ir trabalhando no seu corpo. Então eu vou me privar de determinadas coisas para que as consequências dessa minha ansiedade não sejam tão prejudicial. Mas será que nós precisa se privar de tantas coisas? Então, é importante esse autoconhecimento, trabalhar essa ansiedade para que esses efeitos, essas consequências, esses desgastes do nosso corpo não venha a nos trazer uma grande decepção, uma enfermidade grave, né? Então, por isso que vem nos trazer essa condição. Então, nesse meu caso, hoje, aí há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, eu fiz uma dieta, um tipo de dieta. Eu não vou falar para vocês para não fazer propaganda, né? Eu fiz uma dieta, não vou comer determinados alimentos. Mas, mesmo assim, não resolveu, porque me dava tremedeira quando eu ia para a reunião, que eram aquelas reuniões pesadas, no trabalho, né? O trabalho, quando você está no seu trabalho do dia a dia, a pressão lá fora, ela te pressiona mais ainda sobre esse processo. Agora eu estou aposentado, quero ver na próxima reencarnação se meu espírito já melhorou um pouquinho a ansiedade. Então, aí há 20 anos, há uns 25 anos atrás, eu voltei a trabalhar aqui no Grupo Espírita João Batista. Voltei a trabalhar na doutrina espírita. Eu nasci no lar espírita, mas em um determinado momento eu não aderi à filosofia da doutrina espírita. Eu não estava praticando. E aí, quando você vem aqui e fala, você assume um compromisso com você mesmo. E tem várias testemunhas. Esse que é o grande lance. Vocês são minhas testemunhas para aquilo que eu estou falando, para que eu possa relembrar e praticar. Então, a partir do momento que a gente relembra os ensinamentos da doutrina, vem cá, você não acredita em Deus? Acredito. Acontecia comigo, pode contar um pouquinho de história? Acontecia comigo quando eu trabalhava embarcado e no início da bacia aqui, início das plataformas, tinha os helicópteros. E a segurança, né, industrial não era tão boa quanto a de hoje. E caiu um helicóptero e desencarnaram várias pessoas. E aí depois, quando a gente fui fazer um dos primeiros embarques, era um helicóptero muito grande, e entrou um fotógrafo para fotografar. Aí eu comecei a tremer. Ansiedade para aquilo que ainda não aconteceu, o medo, a insegurança, várias coisas que nos traz. E aí, só que eu percebi que sempre quando eu estava voando, e mesmo em aeronaves, em aviões, quando começava a turbulência. Lembra de Chico? Meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí Emmanuel fala, morre, mas morre com dignidade. Olha, com educação, né? Se a gente acredita na doutrina, aí eu passei nas viagens, a ficar lendo os livros de André Luiz. Por isso que eu adoro o livro de André Luiz. Ficava lendo. Aí me colocava assim,
Eu sou imortal. Eu fiz tudo certinho. Eu tenho que viajar. Se acontecer, porque Deus está no comando. Aí começar o processo de crescimento da tua fé em Deus. Esse é um processo. Assim como é o processo de aprender a amar, o processo fé em Deus, acreditar de fato, ter a certeza que Deus está no comando. Essa é a nossa transformação. Passar para o processo que eu acho que quando eu desencarnar o meu espírito vai continuar. Não, eu tenho a certeza que quando eu desencarnar, meu espírito vai continuar. Eu tenho a certeza que eu sou imortal. E aí começa um processo. Eu tenho a certeza que Deus está no comando. Mas só vamos, de fato, crescer quando passarmos pelo desafio mais doloroso. Quando passarmos pelo desafio. Aqui, é muito fácil o Amilson estudar, vir aqui falar, dizer isso. Mas na hora que você vive, Chico, como pensar que Chico, que estava vendo sempre os espíritos, que Chico recebeu a mãe dele desde a sua infância, conversando, que todo o tempo tinha Emmanuel, que nos traz todas as informações, Chico tremeu na base. Ele fala assim, eu também tenho direito de tremer na base. Vou tremer na base, não tem problema. Chico, que é, né, meu, vamos dizer assim, uma referência daquele que está bem próximo da gente. Então, aí a gente precisa ir trabalhando isso. Conhecer e trabalhando. Porque Emmanuel jogava bem pesado com ele, né? Morra, mas morra com educação. Olha que coisa, né? E Emmanuel ama Chico. Ama. Emmanuel ama Chico. Ficou a vida toda de Chico ali com ele. Isso é amor. E falou ali. Então, o que vem nos trazer é a questão de desenvolver essa nossa certeza que Deus está no comando. Que tudo que acontece conosco está certo. Então, eu me preparo antes de eu enfrentar o desafio. A isso vai trabalhar a diminuição da minha ansiedade. Eu não posso botar mais lenha na fogueira. Eu não posso colocar mais incentivo para a minha ansiedade. Eu tenho que colocar recursos com relação à minha fé, naquilo que eu acredito, naquilo que está dentro de mim e vou trabalhando. Estou ansioso? Estou. Como é que eu vou trabalhar? A cada momento que acontecer. E aí você vai fazendo isso com você. Você vai fazendo com você. Na hora que você vai ter que fazer alguma coisa, e você perceber, não, parei. Deixa eu respirar um pouquinho. Eu ainda não consegui. O batimento cardíaco, né? Seu coração, às vezes, ele acelera, porque você já dá um comando inconsciente. Você percebe? Não. Calma. Eu preciso desenvolver a paciência. Eu preciso planejar. Eu preciso viver o presente. Então, a partir do momento em que eu começar a viver, de fato, o presente, de fato, o agora, eu vou começar também a tratar a minha ansiedade. Se eu tenho que fazer alguma coisa daqui a uma semana, se é hoje eu preciso planejar. Então, o planejamento faz parte do seu hoje, para o que eu vou fazer amanhã. Começa no seu processo. Aí começa aquele processo de ansiedade. Calma. O que eu vou fazer? Então, aprenda a planejar. Aprenda a planejar o seu futuro. Não crie expectativas além da sua capacidade. E saiba que a cada dia o seu tijolinho.
quando Jesus diz, a cada dia basta o seu mal. A cada dia o seu tijolinho vai construir algo imenso. Planejou, mas a cada dia o seu tijolinho. Não queira colocar 2 tijolos, 3 tijolos, no dia que é para colocar um tijolinho. Então, nós vamos estar sempre agindo com Deus ao nosso lado. E Deus nos colocou um anjo da guarda. Olha só! Ansiosos, não vamos escutar o anjo da guarda. Só vamos conseguir escutar o anjo da guarda quando a gente relaxar um pouquinho, prestar atenção em você, pedir ajuda. A oração é de suma importância para o processo. A oração, o caminhar, o autoconhecimento, buscar a ajuda necessária e estar sempre se refletindo. Quais são as coisas que lhe faz trazer essa calma e, ao mesmo tempo, relembrar a filosofia? Eu gosto muito de, quando eu acordo, pegar um livro que me traga algo de bom, não pego um livro que me traga algo de ruim. Então, a princípio, tem algumas obras que eu seleciono e eu vou ler. Porque a gente, às vezes, quando vai dormir, né, depois que a gente segue o que Santo Agostinho nos disse, a gente fala assim, então nós temos o desdobramento. Nós temos. Muitas das vezes, o nosso anjo da guarda vai estar nos colocando informações, os espíritos amigos, para nos redirecionar, porque nós desviamos do caminho. Ele vai nos ajudar. Então, você se prepara para isso. E quando você acordar, para que você vai fazer o seu dia, se você puder fazer algo que lhe dá prazer, mas que lhe direcione para essa filosofia de vida que você aderiu, aí você vai passar o dia prestando mais atenção em você. Então, são algumas técnicas. E aqui, como nós falamos, é da doutrina espírita. Nós não estamos trazendo, com relação à ansiedade, o que a área médica pode nos ajudar. Então, isso é importante buscarmos também, mas com relação à doutrina, nesse ponto. E como aquele relógio está certo? Falta 5 minutos? 4 minutos. Então, tem uma canção que eu trouxe porque é importante a gente prestar atenção em tudo o que acontece na nossa vida. É importante a gente ficar atento e observar e apreciar a nossa caminhada. Viver o presente. Está permanentemente vivendo o presente. Esse viver o presente, como nós falamos, parte também do princípio do que eu tenho de compromissos lá na frente. Eu vivo o presente, me planejando direitinho. Mas apreciar mais, porque se nós continuarmos com esse nível de ansiedade excessiva, nós vamos passar uma vida e não vamos ver a beleza da vida. A beleza da vida. Em tudo é a beleza da vida. Então, quando a gente começar a entreflorir olhares, né? Quando a gente começar nesse processo. Mas eu vou trazer aqui uma canção que é Tocando em Frente, do Almir Sater. Essa canção, ela tem algo que na minha vida me ajudou bastante. E muitas das vezes eu utilizei como um mantra, porque eu andava muito depressa. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esses sonhos, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo assim, de que muito pouco
maçã. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chora, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse